Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, pois nossas crianças e adolescentes estão aqui louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Em Mateus 19:14, Jesus nos lembra que o reino do céu é dos que são como eles e que devemos deixá-los vir sem impedimentos. Convidamos a todos que queiram se juntar às nossas crianças, adolescentes e coro nesse momento de louvor e adoração. Vamos juntos cantar os louvores que estão no boletim. Que o Espírito Santo nos mova e nos encha com a sua presença enquanto cantamos e louvamos. Bom dia a todos. Nós temos, meus irmãos, em primeiro lugar, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós nesta manhã. E por ocasião do Dia da Criança, as nossas crianças participando neste introito do nosso culto. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, antes que elas se dirijam ao departamento infantil, apresentando ao Senhor a nossa gratidão pela vida daqueles que são presentes e serão certamente o futuro de nossa igreja. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, nós te agradecemos
porque Tu tem abençoado esta igreja com a vida de cada uma destas crianças e adolescentes, destes, ó Deus, que têm conseguido encontrar prazer no ato de estar na Tua casa, que aprendem, Senhor Deus, desde a mais tenra idade, a serem gratos ao Senhor e a alegrarem-se na Sua presença, que compreendem, ó Deus, a partir do exemplo dos seus pais, o valor que tem o servir ao Senhor. E assim, Santo Deus, como o Senhor usou tantos pequeninos ao longo da história, que o Senhor esteja os usando também, para que sejam, Senhor Deus, canais da Tua bênção na vida das suas famílias e da Tua igreja. Com eles, ó Deus, abençoe os professores do departamento infantil e juvenil e adolescentes, que continuem tendo, Santo Deus, igual disposição de conduzir essas crianças também no caminho que conduz à verdadeira libertação e salvação, em o nome de Jesus. Ó Deus, que seja sobre eles e sobre todos nós a Tua bênção nesta manhã. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. O salmista nos diz, meus irmãos, suas palavras nos são dadas através do Salmo de número 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo, meus irmãos, o nosso ato de culto nesta manhã, eu convido os irmãos a que juntos de pé louvemos ao Senhor com o hino 110 do nosso hinário, ao Deus Supremo.
de sabedoria, de compreensão, de justiça, vem de Ti para guiar nossas vidas. Nossas vidas em que a melancolia, por vezes, nos prende, em que a indignação da ação dos fatos da nossa pátria, do mundo, essa indignação se aposta de nós. Nesses momentos, a Tua palavra confortadora, a Tua bênção nos ensinam e acalmam. Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Em Ti confiarão os que conhecem a Tua palavra, a Tua presença, sobretudo o Teu amor, a Tua compreensão, a Tua benevolência para conosco. Por isso, Te suplicamos, ser presente em nossas vidas, em todos os momentos, hoje, amanhã, sempre, até a eternidade. Amém. Paz seja convosco, irmãos e irmãs, podem vos assentar. Palavra do salmista no Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é o momento em que, assim como o salmista, nós reconhecemos que necessitamos, carecemos do perdão do Senhor. Momento de confissão de pecados. Como Igreja do Senhor, vamos nos prostrar diante de Sua santidade e pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e crendo que o Senhor perdoa e ouve a nossa confissão de arrependimento. Vamos ter um momento de oração na presença do Senhor.
Grandioso Deus, diante da Tua presença, somos indignos, pecadores, mas por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou da morte, do pecado, somos gratos porque podemos estar em comunhão contigo. Podemos pedir perdão, reconhecendo as nossas falhas e receber o perdão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco e que a cada dia possamos também viver para te agradar, para te servir. Por isso, Senhor, nos ilumine, nos purifique por meio da ação do teu Espírito em nossa vida e que possamos caminhar seguros em ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Senhor.
Amém. Meus irmãos, nós começamos o nosso momento de gratidão. O momento em que nós expressamos ao Senhor a nossa gratidão por tudo o que Ele nos tem feito. A palavra do Senhor nos diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E esta é uma pergunta que não tem resposta, porque nada que nós façamos é suficiente para expressar a nossa gratidão, tamanhos feitos de Deus na nossa vida, tamanhas bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias. E entre os muitos motivos de gratidão que nós temos no dia de hoje, nós temos a vida da Helena. E eu quero convidar o Tiago e a Bruna, o João Luca também. Para o vovô não ficar triste, eu vou convidar o vovô para vir também, senão ele fica bravo comigo depois. Ele não disse, não, mas eu estou vendo nos olhos dele que ele... Vamos trocar um pouquinho? Agora me devolve, só te enganei. Meus irmãos, quando nós lemos lá em 1 Samuel, as palavras de Ana, mãe de Samuel, nós nos apropriamos delas para nos referir também a Helena. Por essa criança orávamos nós. A igreja orou junto com essa família durante toda a gestação da Helena. E para a glória de Deus, a Helena está aqui hoje pela primeira vez, vindo à igreja para agradecer ao Deus ao qual a sua família serve com alegria, o Deus que não desaponta, o Deus que não engana, o Deus que não brinca com os nossos sentimentos. As irmãs que participam do Ministério Déboras puderam acompanhar mais de perto toda esta saga, mas Deus esteve presente ao lado dessa família. E hoje, como eu disse, pela primeira vez a Helena vem à igreja, nós podemos dizer a Deus muito obrigado. É difícil dizer mais do que isso, porque a voz embarga, quando nós nos lembramos de todo esse percurso, essa caminhada, mas nós vemos o quanto o nosso Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, e podemos dizer como o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E daqui a pouquinho, não estranhem, porque passa rápido, né? Ela vai estar ali, não no colo da Bruna, mas também ao lado do irmãozinho, do João Luca, cantando também, vai estar correndo. Quando ouvirem os gritinhos, vai ser da Helena, então tenhamos paciência, porque ela vai gritar, né? Ela vai chamar a nossa atenção aqui, se Deus quiser. Ela vai correr pela igreja, né? Ela vai vir ao púlpito no meio do culto, e nós vamos ficar muito felizes quando nós vermos tudo isso acontecendo. Porque nós, olhando lá para frente, nós vamos ver que ela vai crescer e vai servir ao Senhor com alegria. Que nós, meus irmãos, nos comprometamos a continuarmos orando por esta família, assim como temos feito pela vida do João Luca, que nós oremos pela Helena também, para que ela cresça, se desenvolva e seja uma valorosa serva do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu convido os irmãos, estejamos de pé e vamos orar ao Senhor nessa hora, expressar a Deus a nossa gratidão. Vamos orar porque ela vai chorar, então quando ela chorar eu devolvo para a mãe. Senhor nosso Deus, o nosso coração é tomado de alegria e de emoção nesta hora, por poder ver, ó Deus, os teus grandes e poderosos feitos na vida desta igreja, na vida desta família, e perceber, Senhor Deus, que o Senhor opera maravilhas aqui neste lugar.
que o Senhor tem cuidado do teu povo, desta parcela do teu rebanho que congrega aqui. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque tu nos deu de presente a Helena e tu tem cuidado dela, Senhor. Nós queremos te agradecer, Santo Deus, porque hoje, pela primeira vez, ela passa as portas deste santuário e, na companhia da sua família, vem trazer o seu louvor com alegria. Ó Deus, nós consagramos a Ti esta vida e te pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre ela. Que Tu esteja, Santo Deus, cuidando dela em todo o tempo. Que Tu esteja, Senhor Deus, protegendo e livrando de todo o mal. Que o Senhor permita a ela, ó Deus, o desenvolvimento saudável. Que ela cresça, Santo Deus, correndo por estes corredores, cantando, participando, louvando o Teu nome com alegria e trazendo grande alegria e satisfação para a vida da sua família. Ó Pai, ouve a nossa oração, recebe a nossa gratidão e tudo mais que vai no nosso coração, apesar, Senhor, de nós não conseguirmos externar a grande alegria que sente o nosso coração nessa hora. Ó Deus, recebe a nossa oração, atende-nos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Falei que chorava. Está todo metido esse boi aí. Seguimos, meus irmãos, gratos a Deus, externando alegria e agora ofertando na casa do Senhor. Convido os irmãos, então, louvemos ao Senhor com o hino 133 do nosso hinário, Grata Memória. E enquanto cantamos este hino, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições para o sustento da obra do Senhor. Querido Deus, nós te damos graça por estar na tua casa, por poder louvar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus amado, nós te agradecemos pelos valores agora colhidos na tua oferta, Senhor, que eles sejam usados para a manutenção da tua casa. Abençoa-nos, ó Deus, prepara os nossos corações para receber a tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Lucas, no capítulo 17. Nós leremos a partir do versículo 11 até o versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19.
nas laterais da igreja, exemplares da Bíblia Sagrada para os irmãos que desejarem. Fiquem à vontade para fazer uso. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 19, a palavra do Senhor assim nos diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado dispensado a nós, pela tua palavra com a qual o Senhor nos abençoa a cada manhã, a cada dia. E agora, Deus, o nosso coração anseia, encontra-se preparado para dar acolhimento a esta palavra. Que a voz humana se cale para ouvir a voz do Salvador que falará agora. Ouve, Senhor, e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, relata um episódio da vida de Jesus em suas caminhadas. Jesus caminhando, indo em direção a Jerusalém. Havia um propósito para que Jesus fosse a Jerusalém, todos nós o conhecemos. Em Jerusalém, Jesus seria julgado, condenado e morto. Em Jerusalém, Jesus ressuscitaria para a glória de Deus e para a nossa salvação. Mas Jesus segue caminhando, e é interessante perceber que o Evangelho não nos mostra um Jesus inerte. Jesus nunca está parado. Ele está sempre indo de um lado para o outro, e por onde ele passa, ele transforma a vida das pessoas. A caminhada de Jesus é uma caminhada de bênção, de transformação, e ele passa pela vida das pessoas promovendo mudanças significativas. E neste caso, no que relata o Evangelho de hoje, devolvendo dignidade a 10 homens. A lepra, meus irmãos, nos dias de Jesus, era uma doença para o qual não havia tratamento, mas havia lei, havia regra. O texto de Levítico, capítulo 13, vai estabelecer todo o procedimento, ou os procedimentos, que dizem respeito ao comportamento e ao tratamento que deve dar-se ao leproso. Porque na concepção dos religiosos daquele tempo, o leproso era culpado de carregar a lepra. Além de ser doente, ele era um pecador, mais pecador do que qualquer outro, porque foi punido com uma enfermidade. E entre as regras estabelecidas para o comportamento dos leprosos, eles eram banidos da cidade. Eles não podiam viver no convívio das demais pessoas.
Por isso que Jesus, diz o texto da palavra do Senhor, Jesus está de caminho. Ele está passando por Samaria, indo para a Galileia com a intenção de chegar em Jerusalém, e eles estão ali no meio daquela aldeia, separados, destacados, porque eles não podem conviver com os demais. Os leprosos precisavam viver separados, os leprosos precisavam pendurar nos seus pescoços sinos que anunciassem a sua chegada por onde quer que eles passassem. E ao passar, badalavam os sinos e gritavam: leproso, leproso. Eles eram humilhados pelo sacerdote e a sua vida era uma vida de humilhação. Eles precisavam anunciar a sua passagem, porque, havendo o risco de alguma pessoa ser contaminada por aquela lepra, o leproso seria condenado à morte. Uma vida mais que miserável, e tudo prescrito na lei. E Jesus está passando por ali, diz o texto da palavra do Senhor, que quando Jesus passa, os leprosos lhe vêm ao encontro, implorando a ele: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Tem compaixão de nós, mestre. Mas o interessante, meus irmãos, também é destacar que eram 10. Eram 9 judeus e um samaritano. Isso também é importante perceber, porque também, por uma questão histórica, desde o reinado de Jeroboão, filho de Salomão, que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. O reino do norte foi tomado pelo reino da Síria, e ali começaram a surgir casamentos mistos e outras coisas que contrariavam a palavra de Deus. E isso fez com que os judeus rejeitassem os samaritanos, e não era apenas uma rejeição simples, o abandono, não, havia uma inimizade que em alguns momentos poderia produzir até a morte entre eles. Eles eram verdadeiros inimigos. Mas é interessante perceber, meus irmãos, que a dor une os diferentes. O sofrimento une os diferentes. Aqueles que eram inimigos, mortais, rejeitados, nós vamos ver ao longo de todo o Evangelho, sempre que há a presença de um samaritano, há um destaque do evangelista: a mulher samaritana, o leproso samaritano, o bom samaritano. É importante destacar que ele é samaritano, ele não é igual, ele não é judeu. Vamos jogar luz sobre ele, sobre este detalhe. E ali estes, apesar de toda essa inimizade, estão unidos pela miséria, eles estão unidos pela enfermidade, eles estão unidos pela dor, eles estão unidos pelo sofrimento, porque naquele momento todos eles têm em comum a condição miserável de serem leprosos. E nós percebemos aí, então, que a dor tem o poder de unir os diferentes. Não há diferentes quando há dor. Não há diferentes quando há sofrimento. E eles ali, independente de onde tenham nascido, de qual seja a sua nacionalidade, carregam o fardo de serem leprosos, de serem homens postos à margem, pessoas diferentes. E juntos eles vão ao encontro de Jesus, clamar: mestre, compadece-te de nós judeus e dele, samaritano também, porque agora nós somos um, unidos pela dor, nós somos um, unidos pelo sofrimento, nós somos um no clamor ao Senhor. Meus irmãos, quando as dificuldades
nos visitam e visitam a todos nós, assim se reconhece a igreja do Senhor. A igreja se reúne em torno da dor, a igreja se reúne em torno do sofrimento, a igreja se reúne em torno da necessidade. E aí, como diz a palavra do Senhor, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somos todos servos de Deus, confiando no mesmo Deus, carentes da mesma necessidade, assumindo as dores e as necessidades uns dos outros, clamando ao mesmo Deus, porque o Deus dos judeus e o Deus dos samaritanos é o mesmo. E apenas uma questão geográfica os separa. Mas quando olham para o céu, olham para o mesmo céu. Quando clamam a Deus, clamam ao mesmo Deus. E aí a igreja do Senhor aprende que em meio à dificuldade, a igreja se une. Olha para o mesmo céu, clama ao mesmo Deus, intercede ao mesmo Salvador, invoca o nome do mesmo Cristo, daquele que tem poder para salvar, daquele que tem poder para curar. E o texto da palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Jesus não deu nenhuma palavra de esperança àqueles homens. Ao contrário do que fez tantas vezes, Jesus não diz: olha, eu quero ficar limpo, eu quero, seja curado e sejam perdoados os seus pecados. Jesus não diz nada disso, mas Jesus diz apenas a eles: olha, vão e apresentem-se ao sacerdote. Meus irmãos, também, conforme o relato de Levítico 13, o sacerdote tinha duas tarefas com relação aos leprosos. A primeira, de atestar a condição deles de leprosos, os humilhar e expulsar da cidade. E caso viessem a ser curados, era o sacerdote quem dava alta. Era o sacerdote quem atestava: não, você está curado, pode voltar para o convívio social. Quando Jesus manda os leprosos ao encontro do sacerdote, Jesus está mandando que aqueles homens voltem à presença daquele que os humilhou. Jesus está mandando que aqueles homens voltem à presença daquele que lhes fez mal. Cumpram a lei? Sim. Mas quem é o sacerdote? O sacerdote foi aquele que expulsou você da cidade. O sacerdote foi aquele que diz: você é um leproso miserável. Você é alguém que é mais pecador do que qualquer outro. É a este sacerdote que Jesus manda que eles voltem. Mas é interessante perceber que aqueles homens não discutiram a ordem de Jesus. Eles não questionaram a ordem de Jesus. Eles não se rebelaram contra a ordem de Jesus. Eles não questionaram, não tiveram dúvida em ir e cumprir o que Jesus havia determinado. E diz o texto da palavra do Senhor que, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender a razão, mesmo sem entender o significado, mesmo sem entender o objetivo de Jesus, aqueles homens obedeceram. Meus irmãos, quantas vezes a nossa postura é diferente da postura daqueles sacerdotes? Eles obedeceram cegamente à voz de Jesus. Mas muitas vezes nós temos uma expectativa, quando nós oramos a Deus, que Ele faça do jeito que nós queremos, no momento em que nós queremos. Muitas vezes o nosso comportamento é diferente do comportamento dos leprosos e se assemelha mais ao comportamento de Naamã. Nós conhecemos a história de Naamã, que também era leproso. E o profeta diz a ele: mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele diz: você quer saber? Rio por rio, na minha terra, os da minha terra são melhores. Eu imaginei que ele sairia, que ele imporia as mãos sobre o doente, que ele invocaria o nome do Deus dele. Eu não vou fazer o que ele mandou.
A nossa postura, muitas vezes, é muito mais semelhante, muito mais próxima à postura de Naamã. Talvez nós, no lugar daqueles leprosos, disséssemos para Jesus: Senhor, o Senhor sabe quem é o sacerdote? Foi aquele homem que nos humilhou. O Senhor nos manda voltar lá para experimentar novamente a humilhação, para passar por tudo isso novamente. Nós viemos aqui te pedir que nos cure. E outra coisa, que cumprimento da lei? Nós não fomos curados ainda, não temos o que dizer ao sacerdote. Mas, ao contrário, aqueles homens obedeceram porque quem falava com eles naquele momento é o Deus que cura, é o Senhor da cura, e eles não questionaram, eles não tiveram dúvida de obedecer à voz de Jesus, e eles foram abençoados, porque não tiveram dúvida em relação ao obedecer à voz de Jesus. Quando Jesus fala, meus irmãos, nós não questionamos. Quando Jesus fala, nós obedecemos. Nós não levantamos dúvida sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus fala, o servo de Deus, o crente obedece. Quando Jesus fala, o crente ouve com atenção e atende a voz do seu Salvador. Ainda que eu não entenda, Senhor, eu vou obedecer. Senhor, eu não sei como, eu não sei porquê, mas o Senhor está dizendo e eu vou fazer. A semelhança do que acontece com Pedro e os demais pescadores, quando ouvem de Jesus naquele momento: lancem as redes do outro lado. E Pedro diz: Senhor, olha, nós somos pescadores experientes, nós fazemos isso todo dia, o dia inteiro, nós jogamos as redes a noite inteira, não tem peixe nesse lago, mas o Senhor está mandando, e sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E eles obedeceram, e as redes voltaram pesadas. O servo de Deus não questiona, o servo de Deus obedece. O servo de Deus não discute, o servo de Deus obedece. O servo de Deus, ainda que não entenda, ainda que não vendo sentido, ainda que não vendo razão, ainda que não entendendo como, ele sabe que o Deus a quem ele serve não mente. Ele é fiel cumpridor de todas as suas promessas. Eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Eu não sei por que ele está me mandando, pensaram os leprosos naquele momento. Eu não sei por que ele está mandando que nós voltemos à presença do sacerdote, daquele que nos humilhou, daquele que nos baniu da cidade, daquele que nos maltratou. Eu não sei o que vai acontecer quando eu for até lá, mas ele está mandando e eu vou obedecer. Nós não precisamos saber por quê. Nós não precisamos saber como. Nós não precisamos saber para quê. Nós precisamos saber quem é aquele que fala conosco. Precisamos saber que aquele que fala conosco é fiel cumpridor das suas palavras, das suas promessas. Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o grande doador da vida, restaurador da vida. E diz o texto da palavra do Senhor que eles simplesmente obedeceram o que Jesus falou. É para ir ao sacerdote, nós vamos. E o que acontece? No caminho, eles são curados. Antes de chegarem à presença do sacerdote, eles são curados, porque eles foram obedientes à voz do Senhor. Porque eles não quiseram saber o que ia acontecer, mas eles sabiam que grande coisa aconteceria da parte de Deus na vida deles, porque eles sabiam, assim como diz o apóstolo Paulo: eu posso não saber de muitas coisas, mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não nos importa e não nos compete saber de tudo, mas nós precisamos saber quem é o Deus a quem nós servimos, e saber que Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos e do que pensamos. E eles obedeceram e foram pelo caminho, e tendo obedecido e indo pelo caminho, eles foram curados para a glória de Deus. Diz o texto da palavra do Senhor, meus irmãos,
que dos 10, o samaritano voltou. O samaritano voltou, e por que o samaritano, apenas o samaritano voltou? Porque ele sabia que agora, mesmo estando curado, o sacerdote não era seu amigo, ele era samaritano. O sacerdote não o aprovaria, porque o sacerdote, apesar de sacerdote, continuava sendo preconceituoso. Apesar de ser um sacerdote, ele não era perfeito. E nós precisamos estar preparados para isso, meus irmãos, para saber e para entender que nem todo sacerdote é perfeito. Nem todo sacerdote é perfeito. Ele está ali muitas vezes pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e ele tropeça e ele cai porque ele não é perfeito. Porque ele é homem. E aquele sacerdote, especificamente, ele era carregado de preconceito contra os samaritanos. Ele também não era um homem perfeito. Mas é interessante perceber que, ainda que constatando que aquele homem, que aquele sacerdote não era perfeito, aquele homem não se desviou dos caminhos do Senhor, não abandonou Jesus. Se eu não posso voltar para o sacerdote, para aquele sacerdote, eu vou procurar o sacerdote por excelência, que é Jesus. Se eu não posso ir receber a certificação, a alta médica do sacerdote, eu vou ao sumo sacerdote Jesus. E os pecados daquele sacerdote e os erros daquele sacerdote não afastaram aquele homem da presença de Jesus. Eu não vou àquele sacerdote, mas eu vou a Jesus. Os erros daqueles que falam em nome de Deus, os erros daqueles que muitas vezes, pregando o evangelho, os cometem, dão mau testemunho, não podem nos afastar da presença de Jesus. Nós não podemos justificar uma vida fora do evangelho, fora da igreja, fora da presença de Jesus, nos erros cometidos por homens falhos, por seres humanos pecadores, que ainda estão se aperfeiçoando, que ainda estão vivendo, experimentando o processo de cura, de libertação, de transformação nas suas vidas, mas que são tão pecadores quanto nós. As redes sociais, a TV, a internet, estão aí cheias de testemunhos, depondo contra homens e mulheres que falam em nome de Deus, mas que não praticam aquilo que a palavra ensina. Mas também a palavra nos diz que eles prestarão contas a Deus no dia do juízo. E o erro desses homens e mulheres não pode justificar o nosso abandono ao evangelho e à causa de Deus. Precisamos continuar caminhando com Deus. E se não encontramos um sumo sacerdote a quem nós possamos nos apresentar, nós vamos direto a Jesus, que é o sumo sacerdote por excelência. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16, ele nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se, portanto, ao trono da graça de Deus. Aproxime-se do sumo sacerdote Jesus, daquele que é imaculado, sem defeito, daquele que é perfeito, que é o sumo sacerdote, daquele que não erra, daquele que nunca vai te decepcionar.
daquele que nunca vai falhar. Aproxime-se dele. Aproxime-se com confiança, como diz o texto da palavra do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Vamos sim ao encontro do sumo sacerdote, daquele que é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos e do que pensamos. O texto da palavra do Senhor conclui dizendo que aquele homem, ele retornou a Jesus, voltou para dar glória a Deus pelo que Deus havia feito na vida dele. E ele ouve de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele, mais do que curado, ele foi salvo. Mais do que reintegrado à sociedade dos seus dias, ele foi integrado à comunhão dos remidos do Senhor, dos salvos em Jesus Cristo. Ele agora pertence a esta grande sociedade daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, porque ele se aproximou do sumo sacerdote, do Cordeiro Imaculado. Com confiança ele se aproximou. Meus irmãos, não vamos permitir que o mau testemunho de ninguém nos afaste da presença do nosso Salvador. Que não seja uma decepção, uma tristeza, uma dor causada por alguém que é tão pecador quanto nós, nos impeça de experimentar os favores da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Que a nossa ligação e o nosso compromisso seja com o sumo sacerdote, o supremo pastor, o Senhor de nossa vida, o Deus de todos nós. Que Ele, Jesus, seja o alvo da nossa gratidão. Que nós nos aproximemos dEle e Ele seja o alvo da nossa gratidão. Que seja para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que assim como aquele leproso, ou ex-leproso, homem curado, nós também nos acheguemos confiadamente ao trono da graça de Deus. Que a nossa vida glorifique o nome do Senhor e que nós sejamos salvos para a glória de Deus. E que Ele, Deus, nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor.
Meus irmãos, responda para Jesus: onde é que está doendo? Qual é a sua dor? O que tem te causado sofrimento? Qual é a lepra da sua vida que tem te mantido afastado das pessoas que você ama, dos ambientes que você gosta de frequentar, da sua vida social, que tem te afastado de Deus? Deixa o Salvador te ajudar. Vá ao encontro de Jesus que está passando. Vá ao encontro de Jesus que está passando e diga para Ele: clame por misericórdia. Compadece-te de mim, Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque no nosso coração reside uma fé inabalável. No coração de cada um de nós existe, está habitando uma fé no Salvador que é poderoso para nos ajudar, para nos curar de todas as nossas enfermidades, como diz o salmista. Mas não carregue sozinho essa dor. Externe para Jesus. Diga para Ele onde está a dor. Não viva isolado como os leprosos. Deixa o Salvador te ajudar. Deixe Ele te curar. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe que Ele transforme o seu coração. Externe, diga isso para Jesus. Não precisa dizer para mim, porque eu não tenho poder para resolver. Mas diga àquele que é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Diga para Ele. Ele está aqui disposto a te ajudar nessa manhã. A te livrar deste sofrimento, a te livrar dessa dor, a te livrar deste mal que está te consumindo. Entregue-se nas mãos dele para que ele possa te curar. Deixa o Salvador te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua presença conosco aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos irmãos do coro, que mais uma vez nos abençoa. E não é uma frase decorada, é um desejo do coração. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, assim como os irmãos abençoam a nossa vida. Como Deus os usa para nos abençoar, assim Ele possa abençoar a casa de cada um de vocês também. E Deus sabe o quanto fala fundo ao coração de cada um o hino que os irmãos acabaram de louvar. Deixem também o Salvador entrar na vida de vocês, Ele curá-los, curar a casa, a família, curar o coração. Deixa Jesus fazer a obra. Entregue nas mãos dele aquilo que você consegue admitir que não pode resolver. Mas nós servimos a um Deus que tem prazer em nos atender e ouvir as nossas orações. Saiamos todos abençoados daqui nesta manhã. E que a bênção de Deus se estenda a cada lar, a cada família. Cada familiar seja alvo da bênção de Deus. Que as nossas casas sejam abençoadas pelo Senhor. Que Jesus faça morada nelas. Mas deixa o Salvador te ajudar. Deixa Ele curar essa ferida. Deixa Ele estancar essa hemorragia. Deixa Ele curar essa lepra. Deixa Ele curar essa enfermidade. É para isso que nós viemos aqui, para ser curados. E Ele tem poder para nos curar. Aquele que é poderoso para nos curar de todas as nossas dores está conosco aqui. Que Ele nos abençoe e nos guarde. E que nós saiamos daqui nesta manhã sentindo-se curados. Sentindo-se curados. A mão de Jesus passou e curou a sua dor. A mão de Jesus passou e curou seu coração. Entregue tudo nas mãos dele. Não é mais problema seu, é dele. Ele está curando para a glória do nome dele. Deixa o Salvador te ajudar. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e orar ao Senhor nessa hora. Ao Senhor que nos cura. Ao Senhor que nos curou. Ao Deus da vida. Aquele que é suficiente Salvador. Jesus glorioso. Deus Pai. Espírito Santo Consolador. A Ti nós elevamos a nossa voz para agradecer a Deus pelo que Tu tens feito por nós aqui.
pela tua obra, Senhor Deus, no nosso meio, pelo que tu tens realizado, pelos corações que tens curado, por tudo aquilo, ó Pai, que tem operado no nosso meio. Ó Deus, permita-nos experimentar mais e mais desta cura, deste poder, deste agir, deste Deus que é poderoso, deste Deus a quem nós não cansamos de glorificar o nome, porque Ele é maravilhoso, Ele é suficiente. Ó Deus, derrama a tua cura sobre a tua igreja, Senhor. Que os nossos corações sejam curados, que a nossa vida seja curada, que a nossa mente seja curada, que o nosso corpo seja curado. Vem nos ajudar, Jesus. Opera o teu milagre no nosso meio. E ao final deste culto, Santo Deus, curados, libertos, saiamos para viver e para testemunhar o teu amor. E que os dias que haveremos viver, em todos eles, a nossa vida glorifique o teu nome em cada ato da nossa existência. Leva-nos seguros e em paz ao conforto do nosso lar. Nos abençoe e nos guarde e seja companheiro de todos nós. Nos atende, Senhor, a oração. Nós choramos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para sempre. Amém.